Olá, bom dia. Meu nome é Iris, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical das Crianças. Estou aqui hoje para mais uma aula online com vocês. Espero que vocês possam aprender um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar sobre essa menina aqui, ó, vivendo fora de casa. É uma história de uma menina que foi pega como escrava. Vamos conhecer essa história comigo? Vamos orar para a gente poder começar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por essa oportunidade. Esteja conosco, Senhor, para que possamos abrir nossa mente, nossos corações, para aprender um pouquinho mais de Ti, ó Pai. Receba todo o nosso louvor, nossa adoração. Receba tudo que a gente tem para te oferecer, ó Pai. Tudo de melhor que nós temos para te oferecer. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. 5. Me conta essa história de uma menina que era serva de Deus, apesar de tão nova. Ela fez toda a diferença na vida de Naamã. Alguém já ouviu falar da história de Naamã? Naamã era um grande general do exército sírio. E durante uma invasão na terra de Israel, uma menina foi tirada de seus pais para ser escrava. A Bíblia não diz, mas é provável que o próprio general Naamã tenha mandado matar seus pais, a sua família, e pego essa menina como escrava. Ela foi capturada e foi levada para uma terra distante. Lá, essa menina fazia companhia à esposa de Naamã e ficava como escrava na terra dele. Essa menina estava numa terra distante, sozinha e sem ninguém por perto, né? Sem nenhum de seus familiares por perto. Agora ela, apesar de ser uma serva de Deus, era uma escrava. E como que a gente pode pensar sobre isso, né? O que Deus preparava para essa menina? Mas na verdade Deus preparava era para Naamã. E essa menina foi usada por Deus. Ela poderia estar triste, depressiva, revoltada com tudo, com a situação que ela se encontrava, porque ela tinha todos os motivos para isso. Ela estava numa situação desprivilegiada, né? Ela era escrava e ela era uma serva de Deus. Ela não entendia como que isso podia acontecer. Já que ela era serva de Deus, por que ela estava como escrava? Mas ela prefere deixar o amor de Deus habitar o coração dela. Ao invés de manter a raiva, a tristeza, a amargura, ela prefere deixar a presença de Deus habitar o coração dela. Porque nós escolhemos deixar Deus habitar em nossa vida ou deixar as feridas que a vida nos traz ser maior do que tudo, né? A gente escolhe ser feliz ao lado de Deus ou ficar remoendo aquela tristeza todos os dias. É nós que escolhemos, a escolha é nossa. E essa menina usada por Deus vê a esposa do Senhor dela, né? A esposa de Naamã, preocupada com a doença que atinge o general, né? Ele estava com uma doença incurável e tinha lepra. E ela vê a esposa muito preocupada e a esposa conta o que era e ela diz, olha, nós temos um profeta chamado Eliseu e ele, através de Deus, ele pode curar o senhor Naamã. E então essa menina fala do profeta Eliseu, um homem abençoado que buscava Deus constantemente. Mas mesmo sem acreditar, ainda relutando por causa da criança israelita, né? O general Naamã vai à procura desse profeta. E então essa menina, ao invés de viver amargurada, triste, revoltada, né? Porque aquele senhor levou ela como escrava, ela diz, não, eu prefiro falar de Deus, é a minha oportunidade de falar de Deus para ele. Eu vou falar do profeta Eliseu para ele, porque o profeta Eliseu pode ajudar ele. E ao ser anunciado, chegando lá no profeta Eliseu, ao ser anunciado, o profeta de longe mesmo, sem mesmo chegar perto do general Naamã, com toda a autoridade que vinha de Deus, ele pede para que o general Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O general Naamã ficou revoltado. Como assim? Eu venho de tão longe e o profeta nem perto de mim chega, nem vem falar comigo, eu sou um general da Síria. Como assim ele não vai me atender? E ele diz, não, você pode ir e mergulha 7 vezes que Deus vai te curar. Deus manda você fazer isso. Tenha fé que Deus vai te curar. E o general relutou muito e ficou muito chateado, porque ele era uma autoridade, ele queria ser recebido com pompas, né? Mas não. Aí depois de muito relutar e muito ser indagado pelos que estavam com ele foi para o Rio Jordão. Um rio sujo, com as águas escuras, e ele já com a pele cheia de feridas. Então ele foi bem receoso, né? Mas ele estava assustado. Na verdade, Naamã estava desesperado. Ele tinha feridas pelo corpo e não tinha cura. Ele não tinha outra escolha. Ele tinha que acreditar.
Ele tinha que se apegar nessa fé. Ele era a única opção que ele tinha. E quando a menina fala do profeta Eliseu para ele vê a chance de ter a cura. Ele vê a chance de ser curado. Então ele vai até o Rio Jordão e lá ele cumpre o que Eliseu havia ordenado. E ele mergulha 7 vezes. E na sétima vez que ele mergulhou, Naamã levanta do rio com a pele limpa. As suas feridas foram curadas. A fé de Naamã fez com que o seu corpo fosse curado de suas feridas. A saúde dele foi restaurada. A situação de Naamã era desesperadora. Ele não tinha outra opção. Ele precisava de um milagre. Era só um milagre pela vida dele. E ele preferiu se apegar a esse milagre. E Deus mudou a situação de Naamã. Após o 7º mergulho, ele foi curado. Ao voltar ao profeta, Naamã oferece ouro, prata, joias, como forma de agradecimento pelo milagre que havia acontecido com ele. Ele estava muito feliz, ele estava nostálgico. Como assim? Eu fui curado? Eu preciso agradecer, eu preciso dar uma gratificação em agradecimento. Mas Eliseu se recusa a receber essa gratificação, porque Deus não cobra para fazer milagres. Deus não cobra para operar na vida de ninguém. Deus faz por amor a nós. Deus cura pela fé que nós temos nele. Esse é o pagamento de Deus, é a nossa fidelidade a ele, é o nosso amor a ele. E Eliseu fez com que Naamã entendesse isso, que não seria o ouro nem a prata que faria pagar o que Deus tinha feito, e sim a fé dele. Agora dependia dele mudar a vida dele, né? Agora dependia dele a mudança de vida. E assim Naamã passa a servir o Senhor único, o Deus vivo. E essa vida agora é voltada ao Senhor. A menina veio para mudar a casa de Naamã. Deus agiu na vida dele através de uma escrava, muito jovem ainda. Não se fala a idade, mas se sabe que ela era muito jovem quando foi pega de escrava. Mas ela era fiel a Deus, né? Ela servia a Deus, mesmo estando em terra estrangeira, mesmo não tendo ninguém da família por perto. Ela não mudou o coração dela, porque quando Deus muda o coração da gente de verdade, a gente não deixa de adorar a Deus em momento nenhum, mesmo estando longe de casa, longe das pessoas que a gente conhece, em um ambiente diferente. Mas Deus não muda isso no coração da gente. A gente continua servindo a Deus do mesmo jeito. E que nós possamos adorar a Deus, né? Mesmo quando tudo parecia dar errado, quando a nossa vida estiver triste, quando a nossa vida estiver sem solução, sabe? Quando o nosso coração estiver amargurado, revoltado. Mas escolha deixar Deus tratar suas feridas. A escolha depende de você. É você que escolhe ser tratado por Deus ou deixar essas feridas crescerem dentro de você. Então faça como essa menina, pegue o exemplo dela e deixe Deus tratar essas feridas. Deixe Deus restaurar a sua vida. Deixe Deus restaurar o seu coração. E assim você possa ser usada por Deus para abençoar outras pessoas, como foi essa menina na vida de Naamã. Se Naamã conheceu a Deus, foi através dessa menina que falou de Eliseu para ela. Ela poderia ter ficado lá, amargurada, revoltada com esse senhor que pegou ela como escrava, mas ela preferiu ajudá-lo, porque é o que Deus nos ensina, é isso. Deus nos ensina a gente ajudar o próximo, né? A gente deixar os nossos problemas de lado e ajudar a quem precisa, né? É assim que Deus nos ensina. Eu vou ler um pedacinho do livro com vocês, só aqui embaixo, para falar um pouquinho dessa menina, para a gente entender a dificuldade dessa menina. Ela era filha de Abraão e herdeira da promessa, mas sua vida foi bruscamente mudada com esse acontecimento. Ela não estava mais com seu povo. Ela estava forçada a trabalhar onde não queria e fazer aquilo que não desejava. Essas condições não interromperam a vida dessa menina. Embora de pouca idade, sua ousadia nos motiva e nos impressiona. O texto bíblico não nos mostra que ela vivia frustrada, nem revoltada com a situação. Seu senhor estava com uma doença incurável e diante do sofrimento do seu senhor Naamã, ela se mostra preocupada. Ela fala com sua senhora que seu marido pode ser curado. Ela diz, né? Olha, eu sei quem pode ajudá-lo. E diz como isso seria possível. Ela fala do profeta de Deus, Eliseu, que estava em Samaria, em Israel. Naamã atende a orientação da escravinha e um profeta, pelo poder de Deus, o cura. Mesmo longe de casa, essa menina foi um exemplo. Que sirva de exemplo para nós, para que nós possamos sempre estar
ligados com Deus, em meio a qualquer adversidade, em meio a qualquer situação, que possamos deixar Deus sempre trabalhar em nossos corações. O texto base é 2 Reis 5, do 1 a 19. Eu não vou ler todo, eu quero ler só o versículo 14, que é onde Naamã recebe o milagre. Às vezes a gente está precisando de um milagre, e é só Deus que pode operar esse milagre na vida da gente. O versículo 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Deus operou o milagre na vida desse general, que apesar de tanto dinheiro, de tanta riqueza, de uma autoridade no reino dele, no reino da Síria, ele tinha uma doença incurável, e que os deuses dele não conseguiam curar. Mas Deus vivo, o único Deus que nós servimos, consegue. Ele consegue qualquer situação, nada é impossível para Deus. Vamos ler o texto para memorizar comigo? Tá aqui, ó. A tia vai ler com vocês. Esse texto aqui, ó. Diz assim, ó: Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Salmos 96, 7. Vamos ler de novo, para decorar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Salmos 96, 7. Que possamos pegar esse versículo, e depois ler um pouquinho dessa história de Naamã na Bíblia também, para vocês poderem ter uma ideia de tudo que foi falado aqui, da história de Naamã. Vocês possam ler e aprender um pouquinho mais com essa menina, que apesar de não saber o nome, sabemos a importância que ela teve na casa de Naamã, uma serva de Deus. Que possamos ser sempre assim, servos do Senhor, em qualquer situação, que Deus possa estar agindo e trabalhando em nossas vidas, porque existem pessoas aí fora precisando de um milagre, precisando de uma palavra, e nós é que devemos ser usados por Deus, precisamos ser usados por Deus para estar falando dele para essas pessoas, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima aulinha.